A mesa diretora da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados se reuniu para deliberar o valor da tarifa do transporte público intermunicipal Cuiabá-Várzea Grande. A planilha de custo tarifário foi apresentada aos presentes. Uma observação foi feita por um dos relatores sobre a falta de detalhes do cálculo referente aos salários do motorista, cobrador e fiscal. Devido à inexistência de dados, a sessão foi adiada para a próxima segunda-feira. O advogado do Sindicato das Empresas de Transporte Público enfatizou que os dados exigidos serão apresentados no dia de hoje. Qual que é o procedimento para que agilize logo esse processo para trazer aqui? Basta internamente, o procedimento interno é contactar com o técnico que elaborou, com a área econômica da AGER, que fez a elaboração do cálculo, e ele tem esse procedimento, porque ele tem o cálculo. Se ele não tivesse o demonstrativo, ele não teria como inserir esse cálculo. Então, ele existe. O relator da sessão e diretor de trânsito da AGER explicou o embasamento do adiamento da sessão. O processo de reajuste de uma tarifa pública, ele tem que estar sobejamente demonstrado. Não apenas alegado, mas demonstrado. Todos os índices, todos os números que compõem a planilha que vai resultar na tarifa. Então, um dos itens, o fator operacional, que envolve o tempo que a empresa usa, o cobrador, o motorista e o fiscal, eles, apesar de estarem presentes esses números na planilha, eles não estão demonstrados como foi calculado. Então, por esse motivo, eu resolvi converter o julgamento em diligência para que seja juntado aos autos esses cálculos, enfim, para que seja calculado e para que o usuário, o operador, tenha plena convicção e entenda a planilha a ponto de concordar ou contestar. O PROCON estadual havia solicitado uma audiência pública com base na transparência do processo, mas a diretoria da AGER negou. A realização da audiência pública encontra previsão na Lei Complementar 429 de 2011, que garante a sua realização quando o processo decisório desta agência se relacionar ao direito de consumidores, e o regimento interno da AGER vai além, ao prever a realização da audiência pública quando a matéria for relevante no âmbito desta agência ou quando se tratar de assunto de excepcional interesse público. E estabelece ainda que tanto a parte interessada, no caso, o PROCON do Estado de Mato Grosso, quanto o diretor regulador, podem propor a realização dessa audiência. Sou a favor da audiência pública, mas para suas devidas necessidades. E faço outra ressalva, que a própria sessão regulatória, através da publicidade, ela oportuniza toda a sociedade participar. E agora o PROCON ele vai ver que medidas podem tomar para insistir nessa realização da audiência. Inclusive, vale ressaltar que o regimento interno da AGER garante a participação de um órgão público de defesa do consumidor na sessão regulatória, que trata sobre o reajuste da tarifa. Essa participação ela acaba sendo prejudicada quando não é franqueado ao órgão. O órgão não tem acesso a esses estudos técnicos que foram realizados, esses pareceres que foram realizados. É por isso que a gente entende que, inclusive, a audiência pública teria um condão de garantir a concretização dessa participação do órgão de defesa do consumidor. A sessão volta a ser realizada na próxima segunda-feira. A intenção é que o cálculo da tarifa de ônibus que opera Cuiabá-Várzea Grande fique próximo da tarifa definida em Cuiabá, de R$ 3,60. Ele vai estar próximo do valor da tarifa de Cuiabá, porque os custos não se afastam muito um do outro, né? Então, como houve a desoneração do DIV, ele deve ficar próximo dos R$ 3,60.